está cuidando da saúde da sua mãe, que infelizmente diabetes, ela teve que amputar um dedo e vai ter que amputar outro, e de quando em quando ele fica apertado quanto a isso aí, mas amém. Deus abençoe a vida dele, a vida de sua esposa, o Samuel, e também a vida de sua mãe. Queremos agradecer pela visita do Arthur, é a primeira vez. Onde é que está o Arthur? Ah, o Arthur ali. Deus abençoe o Arthur. Queria que os irmãos dessem uma salva de palmas pela presença do Arthur aqui conosco. Deus abençoe a sua vida. Obrigado. Irmãos, eu gripei. A gripe ficou forte hoje de manhã. Eu não gosto de chamar ninguém para pregar em cima da hora. E orei a Deus. Amanhã, inclusive, eu iria pregar na Toledo. Eu já pedi ao pastor Marcos, que estará amanhã tocando lá, para ele poder pregar lá para mim, mas eu estarei lá para não deixar lá sem a minha presença. Não que eu precise ir, mas eu acho que é um respeito que eu tenho para com o trabalho que nós fazemos lá. Já tem mais de uns 5 anos que nós fazemos lá na Toledo. Quero agradecer a Deus. Eu quero ler a palavra do Senhor com os irmãos no primeiro livro da Bíblia, capítulo 37 de Gênesis. Capítulo 37 de Gênesis. Eu quero aproveitar este ambiente também, antes que eu pregue a palavra. Eu quero pedir à igreja que fique em pé neste momento, em nome de Jesus. Eu quero que você procure pelo menos 3 pessoas, dê um abraço nessa pessoa e diga assim: que bom que você está aqui. Procure pelo menos 3 pessoas, saia do seu lugar, tá? Dê uma volta aí, tá? No templo. Pelo menos 3 pessoas, diga para ela assim: ó, que bom que você está aqui, para juntos nós podermos adorar a Deus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. A gente sabe que alguns irmãos estão aqui, né, lutando com problemas na família, saúde. A gente sabe que alguns estão lutando aí com problemas, às vezes, irmãos, os filhos, às vezes, lutando com o casamento do pai e da mãe, famílias separadas. Mas vocês estão aqui. Deus abençoe vocês. Sente-se aí, em nome de Jesus. Eu quero ler 2 versículos, capítulo 37 de Gênesis. Eu quero ler o versículo 5 e o versículo de número 9. Capítulo 37 de Gênesis, versículo 5 e o versículo de número 9. Amém? Diz assim: certa vez José teve um sonho, e quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Versículo 9. Depois teve outro sonho e o contou aos seus irmãos. Ei, José, tive outro sonho, no qual o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Bocuda esse José, hein? Feche seus olhos, irmãos. Pai, não é o Elias que eles querem ouvir. Eles querem e precisam ouvir a tua voz. E eu sei que hoje, esse ambiente que o Senhor preparou para nós, porque, Pai, cada dia de ministração através do louvor, são tempos que o Senhor tem falado conosco, apesar de situações desconfortantes, situações chatas que nós às vezes vivemos como igreja. Nós sabemos, Pai, que o Senhor está no controle de tudo. O verdadeiro pastor desta igreja não sou eu, é Jesus. E é a Ele que nós devemos dar as nossas palavras, a Ele que nós devemos dar contas de tudo aquilo que nós fazemos. O Espírito Santo que está aqui conosco, é Ele quem sabe aquilo que está no coração do Pai, como diz Paulo em Coríntios. Ele sabe o que o Pai quer. É a Ele que nós devemos pedir direção, para que Ele nos fale aquilo que o Pai está querendo para cada um de nós.
Que nesta noite, Pai, o Senhor venha tocar nos nossos corações, venha nos falar de forma profunda, para que nós possamos, Pai, ao ouvirmos a Tua voz, possamos tomar as decisões de acordo com a Tua vontade. Nos oramos agradecidos ao Senhor, em nome de Jesus, amém. Deus continua fazendo. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13:8. Deus continua curando, Deus continua libertando, Deus continua restaurando, Deus continua fazendo a sua obra em todo o tempo. Nós vemos, irmãos, que José teve um sonho 2 vezes. E às vezes Deus, não foi ele quem teve este sonho, foi Deus quem deu este sonho para ele. Deus repete este sonho, e José vai lá e conta para os seus irmãos. E a Bíblia diz no versículo 5 que eles passaram a odiá-lo. E ele vai de novo e disse: eu tive outro sonho. Eu quero dizer para os irmãos o seguinte: a repetição desse sonho para mim é sinal de que Deus estava naquele negócio. Às vezes nós temos sonhos, que muitas coisas, às vezes, que Deus tem me falado nesses últimos tempos, eu guardo comigo. Eu não falo, às vezes, nem com a minha esposa, porque Deus me pede. E às vezes nós temos que tomar um cuidado, porque muitas pessoas não vão acreditar naquilo que Deus fala com você. É preciso que você converse com o Senhor, porque às vezes, irmãos, a pressão sobre José, ela veio depois do primeiro sonho. A gente observa que ele teve uma pressão, os irmãos passaram a odiá-lo. A Bíblia não diz claramente como que eles estavam demonstrando um certo rancor contra José, mas ele teve um outro sonho. Eu quero dizer para os irmãos que todas as vezes que a pressão vier, busque a presença de Deus, sonhe de novo, porque a oportunidade de sonhar de novo, irmãos, revela que Deus está contigo naquele sonho que Ele te deu. A gente observa que o papel de Deus é cuidar para que o processo ele vá acontecendo nas nossas vidas, e nós temos que entender que nós precisamos do quê? De confiar naquilo que Deus nos falou. Então a gente observa, querido, que o problema não é quando o sonho nasce, o problema é quando você cresce. Porque tem muita gente, às vezes, que eles têm para com você, eles olham para você e eles ficam dizendo: olha, o que Deus está fazendo na vida dele, o que Deus está fazendo na vida dela. O sonho, quando você conta ele, você tem que entender uma coisa: não importa a pressão que venha, você tem que dizer para você: eu quero sonhar de novo, eu quero sonhar de novo. Diga para o seu irmão: sonhe de novo. E no momento, irmãos, o pai de José, Jacó, eu quero fazer uma aplicação aqui. A gente observa que quando Abraão, a sua esposa Sara, tinha 90 anos, Abraão estava chegando perto dos 100 anos. A Bíblia nos diz que eles não podiam ter filhos. E quando Deus chega, veio 3 homens. O terceiro, a gente observa que Abraão, ele observa que aquele era o Senhor. Então Abraão, ele ouve uma voz daquele servo. Como servo, ele ouve a voz daquele que ele identificou como Senhor. Como é que você identifica que é o Senhor que está falando com você? Quando você tem intimidade com Ele, irmãos. Quem não tem intimidade com Deus não vai identificar que é Deus falando com ele. Mas quando você tem intimidade com Deus, você sabe: Deus está falando comigo, é a voz de Deus, eu preciso parar para ouvir a voz de Deus. E naquele momento ali, a gente observa que Deus fala que eles teriam um filho. Sara, porque mulher é terrível, mulher ouve tudo. Mulher às vezes fica atrás da porta ouvindo as coisas. E Deus sabia que Sara estava atrás da porta, porque Deus fala: daqui a 1 ano você vai ter um filho. Deus não estava falando para Moisés, Deus estava falando para Sara. A Bíblia diz que Sara ri.
Deus, irmãos, Ele muda o nome de Abraão para Abraão. Ele acrescenta um A. Deus tira de Sara. Sara em hebraico é como se fosse um H, mas Deus Sarai. Deus tira o nome Sarai, Deus tira um I e coloca Sara. Abraão, ele seria pai de uma grande nação. Sara, uma princesa, como nós observamos. E o que acontece, irmãos, é que Deus muda o nome de Abraão e dá o filho Isaac. E a pergunta que me vem, por que Deus não mudou o nome de Isaac? Porque promessa, irmãos, Deus não muda o nome, irmãos. A promessa é a mesma para sempre. Mas Jacó, a gente observa que Deus faz diferente com ele. Jacó diz que o nome dele não seria mais Jacó, mas seria Israel. Jacó, ele amava ao seu filho. Ele deu uma túnica para José, conforme está no capítulo 36, versículos 3 e 4, diz a Bíblia que Jacó amava a José. E ele deu no versículo 23, a Bíblia diz que ele deu uma túnica para o seu filho José, e os seus irmãos tiraram a túnica dele. Queridos, eu estava analisando esta palavra, e nós observamos que tudo isso foi por causa do ódio dos irmãos, porque na verdade naquele momento ali, irmãos, o ódio dos irmãos estava apagando os sonhos de José. A gente observa, irmãos, que o ódio dos irmãos naquele momento não podia ser maior do que o amor do pai. Uma pessoa que te odeia, eu quero te falar uma coisa, não é maior, não pode ser maior do que o amor de Deus por você. Você tem um pai que te ama, você tem um pai que te deu sonhos, você tem um pai que ele está na sua vida, e você não pode de maneira alguma, por causa do ódio das pessoas, por causa do ódio de irmãos que infelizmente estão na sua vida, e que infelizmente eles estão querendo matar os seus sonhos. Eles tiram a túnica, porque a túnica incomodava eles. A túnica, irmãos, é um sinal de escolha. E nós nos lembramos de uma palavra lá em 1 Samuel capítulo 2, verso 19, há alguns dias eu falei sobre isso, que a túnica, irmãos, que Ana levava todos os anos para Samuel. Samuel estava crescendo, todos os anos ela levava uma túnica para Samuel. E eu fiquei perguntando por quê, irmãos? Porque na verdade nós temos que entender, quando uma mulher, ela vai na costureira, a costureira, ela não pede a roupa, ela não pede o pano, a costureira vai fazer uma medida em você. Ela vai medir você, ela vai medir sua cintura, vai medir as suas costas, vai medir as suas pernas, ela vai medir você. Porque, queridos, eu quero que você entenda uma coisa: medidas de ontem, elas não servem para amanhã. Às vezes nós estamos infelizmente vivendo medidas do passado. E eu quero dizer para você o seguinte: tem gente, irmãos, tentando viver no tamanho de ontem, mas Deus manda eu te dizer que você precisa viver as medidas de hoje que Deus tem para você. Deus tem medidas novas, Deus tem algo novo para você. E a gente observa que eles jogam José numa cisterna. José jogado numa cisterna. E eu estava pensando que naquele momento eles olhavam para baixo. José estava na cisterna, e a cisterna, ela não estava cheia de água, não estava cheia de lama, como aconteceu com Jeremias. Ele foi jogado naquele lugar, como também nós vemos na palavra que diz que também servo do Senhor, Daniel, foi jogado na cova dos leões. A gente observa que Deus ali naquele momento, José quando vai para ali, eu fiquei pensando, o que estava acontecendo? Estava matando o sonho de José? Não, irmãos, eles estavam plantando José. Porque você, quando tem uma semente de Deus no seu coração, as pessoas estão achando que elas vão lançar você, que elas vão matar você jogando no buraco. Não, ali Deus está plantando você, para que os sonhos dele, a promessa dele aconteça na sua vida. Então não fique preocupado, porque o fundo do poço pode ser um lugar de bênção para você. Deus está preparando você para algo muito maior. E a gente observa, irmãos, que Jeremias no calabouço, Daniel na cova dos leões, Lázaro no túmulo. A saída de Deus, irmãos, é para cima. A saída de Deus não é para baixo. Os irmãos olhavam ele de cima para baixo. Mas quando eles chegaram lá no palácio de Faraó, onde José estava,
eles tiveram que olhar para cima, porque Deus vai te honrar, meu querido. As pessoas que estão achando que elas vão te empurrar para o fundo do poço, que elas vão acabar com a sua vida, elas vão ter que te olhar para cima. Estão olhando para baixo dizendo: ele não presta, ele não vale nada. Mas eu quero falar para você que Deus, ele vai fazer com que essas pessoas olhem para cima. É o lugar onde Deus tem para você. Porque, queridos, a Bíblia diz que porta fechada às vezes não é o diabo, é Deus limitando às vezes o acesso. Porque José, ele foi preso. José foi preso por causa de uma acusação de que ele tinha atentado contra a mulher de Potifar. E eu vejo, queridos, que Deus às vezes ele fecha algumas portas é para não perder você. Para não perder você. Você às vezes está achando que a porta foi fechada pelo diabo. Não, Deus fechou as portas para que ele não perca você. Porque o que nós vemos, irmãos, que Deus prefere fazer você perder do que perder você. Deus às vezes, irmãos, está fazendo isso. Tem muitas pessoas que estão reclamando pelas portas que Deus fechou. Não, irmãos, não reclame. Comece a agradecer pelos livramentos que Deus está te dando. Porque, queridos, Deus ainda faz aquele que sobe, aquele que desce, ele sobe, irmãos. Não é humilhação, é sinal de vida. Porque a gente observa em Hebreus 13:8, que diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Coloca para mim Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então eu tenho que entender uma coisa, queridos. Presta atenção. Quando eu falo, às vezes, eu não sou psicólogo, mas estudei psicologia um pouco no seminário, pelo menos um ano. Então a Bíblia diz que Deus é o mesmo de ontem. Ontem, irmãos, quando nós observamos, queridos, nós temos que entender o Deus de ontem. O Deus que estava com você quando você passou por humilhação, quando você passou por derrotas. Ele é o Deus de ontem, ele é o Deus de hoje. Quando você está estressado, quando você está aborrecido. E Deus é aquele que você não precisa ficar ansioso. Deus está lá na frente. Ele é o Deus onisciente. Ele conhece o passado, o presente e o futuro. Ele é o mesmo Deus. Então a gente observa que Faraó, ele chama José. E José interpreta o sonho. Mas naquele momento, irmãos, ele dá uma túnica para José. A túnica que seus irmãos tiraram. Ele veste uma roupa de rei. Porque eu quero falar para você uma coisa, irmãos. Deus, ele vai devolver para você aquilo que tiraram de você. Diga para o seu irmão: Deus vai devolver aquilo que tiraram de você. Às vezes a sua honra. Irmãos, Deus não termina histórias em cisternas, irmãos. Deus não vai terminar a história em cisterna. Deus vai te levar para um outro lugar, um lugar de honra. E se eles tiraram a túnica de você, Deus vai dar uma túnica para você. Deus vai dar algo melhor para você. José, ele foi curado do passado. Deus o sustentou no presente. E Deus naquele momento estava dizendo para ele: eu ainda tenho algo melhor para a sua vida. Queridos, eu quero que você compreenda uma coisa. Deus não faz milagre na bagunça. Diga: Deus não faz milagre na bagunça. Então diga para o seu irmão: ponha a casa em ordem. Se você quer milagre, ponha a sua casa em ordem. Deus não vai fazer milagre em bagunça. Porque o que tiraram de você não é maior do que aquilo que Deus vai colocar no lugar em sua vida. Amém, irmãos? E eu quero dizer para você que você deve fazer uma oração aqui nesta noite, irmãos, dizendo: Senhor, eu paro de desprezar o pequeno e eu entrego aquilo que o Senhor colocou na minha vida. Tem muita gente, irmãos, que a vida está travada, a vida está parada. Tem muita gente que desanimou. Deus manda eu dizer para você: está na hora de você voltar.
Está na hora de você dizer: Senhor, eu quero botar a minha vida em ordem. Vou voltar a dizer: Deus não faz milagre na bagunça. Ponha a sua casa em ordem. Seja o que for que estiver acontecendo, renuncie, irmãos, porque às vezes você está alimentando coisas na sua vida que estão atrapalhando a sua vida. Davi, quando ele lutou contra o gigante Golias, Davi foi desprezado pelos seus irmãos. Davi, ele foi lá e pegou 5 pedras no riacho. Ele não colocou, quando foi colocando o sapato do rei, a bota do rei, quando foi colocando a roupa do rei, mas quando colocou a cabeça, na cabeça dele, o capacete, a espada, ele falou: não, isso aqui não serve para mim. A Bíblia diz que ele não aguentou a espada do rei Saul. Mas o que eu acho interessante, irmãos, é que naquele momento ele joga tudo fora, e ele pega aquilo que ele sabia, que ele conhecia. Mas a Bíblia diz, irmãos, a espada de Golias era muito mais pesada do que a espada de Saul. Aqui tem um mistério, irmãos. Davi pega a espada de Golias e corta a sua cabeça, que era muito mais pesada do que a espada de Saul. O que é que eu aprendo com isso, irmãos? Que eu preciso entender que Deus vai me dar força para eu vencer o meu gigante. O gigante que está, infelizmente, atormentando a sua vida. Talvez é o seu marido, talvez é a sua esposa, talvez é o seu emprego, talvez é o seu vizinho, talvez seja você que está enfrentando problemas dentro da sua vida. Suas emoções estão abaladas. Eu quero que nesta noite, que você rompa com o pecado. Como eu estou pregando sobre brechas espirituais, relacionamentos às vezes destrutivos, vício, ofensa, irmãos, que nesta noite você renuncie a esses gigantes que você tem alimentado, porque Deus vai te dar força, Deus vai te dar habilidade. Davi não foi ele, foi Deus, porque ele disse: hoje mesmo o Senhor vai te entregar nas minhas mãos. Então Deus vai te dar nas suas mãos, o inimigo vai te dar nas suas mãos o gigante que você está enfrentando. E eu quero, irmãos, que nesta noite, quero dar uma palavra para você: volte a sonhar, mesmo sob pressão. Volte a sonhar, mesmo sob pressão. Você que é líder, você que é jovem, você que está com a sua família, gente ferida, gente machucada, você que tem complexo de rejeição, você que sente-se rejeitado, você que está ansioso, você que está deprimido, hoje é o dia de você entender que Deus quer fazer você voltar a sonhar. Como diz a palavra, o grande João o Batista, ele disse: importa que ele cresça e que eu diminua. Porque, irmãos, Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele continua sendo o mesmo Deus. Aquele Deus que curou, aquele Deus que levantou defuntos, aquele Deus que ressuscitou Lázaro, aquele Deus que deu vista aos cegos, Ele está aqui também nesta noite para dizer para você: eu sou o mesmo, eu não mudei. E Ele quer nesta noite, irmãos, Ele quer curar a sua vida, Ele quer levantar você desse lugar onde você está. Vamos repetir, cadê? Bota Hebreus 13:8 para mim aí, faz favor. Vamos repetir com o pastor? Diga: 1, 2, 3. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Vamos repetir de novo: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Diga assim: eu vou sonhar de novo. Diga: eu vou sonhar de novo. Eu quero que nesta noite você solte o controle. Solte o controle, deixa o controle nas mãos de Deus. Solte o controle, deixe o controle nas mãos de Deus. Dizer: Senhor, eu entrego o controle da minha vida em tuas mãos. Eu não quero mais, de maneira alguma, eu não quero mais controlar nada. Eu renuncio à medida antiga, porque eu sei que o Senhor tem algo novo para mim. O Senhor tem uma medida nova para mim. Mirela estava falando aqui, 2026, não sei se vai ser o melhor ano da sua vida, mas eu creio que eu vou sonhar de novo. Eu vou sonhar de novo, e Deus vai fazer algo melhor do que Ele fez em 2024, 2025 e 2026. Eu creio, porque, queridos, é importante que eu entenda uma coisa: eu tenho que parar de ficar alimentando coisas que estão destruindo a minha vida. Eu preciso sonhar de novo. Sonhar que Deus, Ele está
querendo fazer da minha vida algo novo. Deus está querendo mudar a minha vida. Eu quero que você fique em pé em nome de Jesus. Coloque Filipenses 4, 6 a 8 para mim, pastor João. Filipenses 4, 6 a 8. Olha o que diz a palavra de Deus. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo por meio da oração e da súplica, com ação de graças, apresentem os seus pedidos a quem? Diga, a Deus. Versículo 7. Então a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. Verso 8. Finalmente, irmãos, pensem em tudo que é verdadeiro, tudo que for digno de respeito, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, em tudo que houver alguma virtude ou algo de louvor, nisso você deve pensar. Coloca 1 Pedro 5,7 para mim. 1 Pedro 5,7. Olha o que diz essa palavra, irmãos. Lancem, vamos ler junto comigo. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele cuida de vocês. Amém? Lance sobre ele toda a sua ansiedade. Não é uma ansiedade, toda. Eu não sei o que vai acontecer lá na frente, mas eu tenho certeza de uma coisa: eu vou lançar sobre ele. Em Mateus 11, 28 a 30, o Senhor diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. O descanso, irmãos, está em Jesus, irmãos. Comece a agradecer pelos livramentos que Ele te deu. Comece a agradecer pelas portas que Ele fechou. Comece a agradecer, porque eu quero que você declare agora como igreja. Diga assim: Deus ainda continua fazendo. Diga: Deus ainda continua fazendo. Diga assim: eu vou sonhar de novo. Diga: eu vou crescer de novo. Diga: eu vou governar de novo. É esta palavra que Deus está dando para você nesta noite. Deus está dando. Deus deu 2 sonhos para José. Quantos sonhos Deus já te deu? Quantas coisas Deus já falou com você? E você desprezou aquilo que Deus deu para você. Mas hoje Deus está dizendo: meu filho, eu estou pronto a te levantar. Eu estou pronto a te levar. Tiraram túnica de você, tiraram aquilo que eu dei para você, mas Deus manda dizer para você que Ele vai fazer exatamente como Ele fez com José. Ele vai te honrar. Ele vai colocar sobre a sua vida algo que eu tenho certeza, quando os irmãos de José chegaram lá, ajoelhados diante daquela autoridade, não sabiam que era o seu irmão, tiveram que levantar a cabeça e olhar para cima. E quando eles souberam que era José, eu tenho certeza que eles lembraram: nós tiramos a túnica dele, mas Deus o honrou de tal forma que ele hoje tem uma roupa de rei. Amém, irmãos? Que nesta noite você entenda isso. Deus está te dando sonhos. Deus vai te dar sonhos. Deus vai repetir os sonhos. E como Abraão, o que vai acontecer? Você vai entender que quem está chegando a você não é qualquer pessoa, é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A Ele toda a honra e toda a glória. Eu quero chamar você, se você entende que você nesta noite quer voltar a sonhar, você que está triste, você que está, às vezes, a sua vida espiritual você está muito fraco. Eu não quero ficar expondo você, mas eu quero dizer para você que nesta noite Deus manda dizer para você que Ele vai te dar sonhos de novo. Você não vai ficar no lugar onde você está. Você não vai ficar dentro do poço. Você não vai ficar dentro do poço. Deus vai te tirar desse lugar. Deus vai te tirar desse lugar para quê? Para que você possa receber a promessa que Ele deu para você. Amém? Amém? Quem vai cantar? Glória a Deus. Eu quero convidar você, meu irmão, se você entendeu a palavra, se você quer vir aqui à frente, venha aqui à frente, venha que eu quero orar por você. Deus vai te dar sonhos de novo. Deus vai te dar sonhos de novo. Deus vai mudar a sua história. Deus vai mudar a sua vida. Deus vai te tirar desse poço que você está. Deus vai fazer com que você seja honrado. Estão maltratando você, estão machucando você, mas Deus vai fazer de novo. Deus vai fazer de novo. As pessoas estão te odiando.
odiando, estão tirando aquilo que Deus, que o Pai te deu. Mas o Pai manda dizer: eu vou tirar essa túnica. Eles vão tirar essa túnica, mas não vão tirar aquilo que eu vou te dar de novo. Deus manda dizer para você que Ele vai te dar ferramentas para você vencer o seu gigante. Daí ele vai cair em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu convido você para que não tenha vergonha. Você venha aqui à frente e diga: Deus vai fazer você sonhar de novo. Sonhar de novo, sonhar de novo, casamento feliz. Vai sonhar de novo com coisas que você sonhava e você achou que Deus esqueceu. Deus não esqueceu. Deus te chama para você diante do altar dele, dizer assim: Senhor, eu estou aqui de novo, eu estou aqui de novo. Não adianta as pessoas te odiarem, não adianta as pessoas não quererem ver aquilo que Deus vai fazer, mas Deus vai fazer, Deus vai fazer. Ele já começou a fazer, porque Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo para sempre. Receba esta palavra em nome de Jesus. Sabemos que o Senhor está aqui, e nós sabemos que o Senhor dá sonhos, e quando o Senhor repete o sonho, é porque o Senhor está no negócio. E eu creio, Pai, que nesta noite o Senhor está dando, Pai, uma palavra ao teu filho, à tua filha, para entenderem que o governo do Senhor, que o controle é do Senhor. Pode parecer que foi perda serem lançados no fundo do poço, mas o Senhor vai lá retirá-los. Pode parecer perda tirar a túnica que o Pai deu, mas o Senhor vai dar uma túnica melhor, uma roupa de rei, uma roupa de rainha. Senhor, às vezes os gigantes se levantam, mas todos eles vão cair em nome de Jesus. A medida que o Senhor tem para nós hoje não é a mesma de ontem. O Senhor tem algo melhor para nós. E como eu disse, Pai, não é quando eu nasço, mas é quando eu cresço. As pessoas, os irmãos de José passaram a odiá-lo. Odiavam cada vez mais. Mas José estava debaixo de uma promessa, e a promessa se cumpriu. Seu pai se dobrou diante dele, a sua família se dobrou diante dele, seus irmãos se dobraram diante dele, porque aquele Pai que faz a promessa é fiel para cumpri-la. O Senhor é fiel,
Nós estamos debaixo de promessas. Eu tenho promessas. O milagre vai acontecer, mas o milagre não vai acontecer no meio da bagunça, no meio do caos. Eu preciso colocar a minha vida em ordem, para que o Senhor venha com o milagre, para que o Senhor venha fazer a promessa se cumprir na minha vida. Que esta noite, Pai, seja uma noite de restauração, de honra. Que essa noite, Pai, seja uma noite de tirar teu filho do fundo do poço. Que esta noite, Pai, seja uma noite onde teu filho e a tua filha sintam que o Senhor está com ele, com eles, mesmo, Pai, que eles estejam não entendendo, mas o Senhor é Deus presente. O Senhor é um Deus que não nos abandona. Como diz a tua palavra, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que o Senhor estenda as tuas mãos sobre o teu povo, sobre aqueles, Pai, que estão entendendo a tua palavra e vieram aqui à frente e estão diante do teu altar dizendo: Pai, eu quero sonhar de novo, eu quero voltar a sonhar. Que os sonhos do Senhor estejam sobre a sua vida, que você volte a sonhar com coisas que o Senhor já colocou. O Senhor restaure os sonhos que Ele colocou na sua vida. Que você receba neste momento a unção do Espírito Santo sobre a sua vida. Que você seja quebrantado, que você seja mudado, e que Deus coloque as mãos sobre você. Que você, quando o Senhor chegar, seja como Abraão, você vai identificar que é Ele quem está chegando sobre a sua vida, porque você tem intimidade com Ele. Obrigado, Pai, por esta noite. Obrigado pela tua palavra. Que nós possamos sonhar a cada dia com os sonhos do Senhor. O Senhor nos guarde, porque nós sabemos que o Senhor continua fazendo, Pai. O Senhor continua fazendo. O Senhor não é um Deus estático, o Senhor não é um Deus inerte, o Senhor não está de braços cruzados. Aquilo que o Senhor prometeu, o Senhor vai cumprir, porque o Senhor é fiel. O sonho que o teu filho teve, que a tua filha teve, vai acontecer, porque o Senhor é fiel.